Olá pessoal, tudo bem? Quando pensamos em um herói, pensamos no lado mais idealista de um herói, no conceito de um herói. Aqueles heróis que não nos vemos neles de certa forma, mas que nos inspiram a acreditar que existe um mundo melhor, de que uma pessoa pode fazer a diferença, independente de quem seja. Mas heróis também possuem falhas, e é nessas falhas que nós nos enxergamos neles. Afinal, a maioria dos heróis são seres humanos, e humanos têm falhas, todos nós possuímos falhas, e é nessas falhas que nos enxergamos nos heróis, que passamos a nos identificar com eles. E hoje vamos falar sobre um dos heróis com talvez a pior dessas falhas. Nós vamos falar de Ben Tennyson, ou melhor dizendo, de Ben 10. O Ben é um daqueles heróis que possui a falha, o defeito da arrogância, né? Da confiança exacerbada, de se achar demais e isso afetar a vida dele de formas horrorosas, né? Vamos dizer assim. E nós fãs, né, no geral, nós reclamamos muito disso, porque vemos essa falha de formas horrorosas, né? Nós vemos o desenvolvimento do Ben ao longo das séries de Ben 10, ao longo do clássico, ao longo do Força Alienígena, do Supremacia, mas também esse desenvolvimento é quebrado em muitos momentos, né? Essa falha da arrogância dele volta diversas e diversas vezes. Esses traços que nos fazem, de certa forma, até odiar o Ben. Por mais que certas pessoas exagerem bastante, chamem ele até de doente, por mais que eu ache um exagero muito exacerbado mesmo, mas é uma falha que nos faz sentir uma certa repulsa pelo Ben. Mas, e o desenvolvimento dele? Ele supera essa falha? Temos que fazer uma análise sobre isso. Quando vemos o Ben, no geral, por toda a série, nós vemos que ele se esconde na faceta de um herói, não é? Ele, por exemplo, ele tem inseguranças, diversas inseguranças que vemos nos momentos mais frágeis dele. Por exemplo, em Ben 10, O Segredo do Omnitrix, né? O filme que todo mundo gosta, todo mundo em geral conhece, né? Nesse filme, no final do filme, nós vemos o Ben duvidando dele mesmo, né? Ele diz que ele é só uma criança, né? Que uma criança sem um Omnitrix, que ele não é nada sem um Omnitrix, né? Que ele é só uma criança que não pode fazer nada sem um Omnitrix. Enquanto a Gwen dá uma lição de moral nele, em relação a isso, né? Ela fala que ele já salvou muitas pessoas, inclusive o Avomax e ela mesma, né? Ele já salvou várias pessoas sem o Omnitrix. Então ele é um herói sem o Omnitrix. Mas é nesse momento que vemos uma dessas inseguranças do Ben em um dos seus momentos frágeis, que inclusive acontece novamente, só que de forma piorada, vamos dizer assim, de uma forma muito mais pesada para ele, já que ele tem outra mentalidade. Nós vemos isso acontecer no final de Ben 10 Força Alienígena, né, em que o Ben perde de certa forma, né, pro Vilgax e pro Albedo, e entrega o Omnitrix pro Vilgax. Então ele tem toda aquela cena, aquele momento com a Gwen em que ele, né, está se martirizando por tudo que aconteceu, né, tá se vitimizando por tudo que aconteceu. E ela diz pra ele, né, que não é a arma, é o portador da arma, né, é o homem e não a arma. E o Ben, ele se desfaz disso, por mais que a gente consegue enxergar que ele tá inseguro sobre isso também, mas ele se desfaz disso, né. E em vários momentos da série a gente consegue ver um pouco dessa insegurança do Ben, como ele se esconde por essa faceta de herói. E é basicamente essa faceta de herói que torna ele arrogante, que torna ele confiante demais em si mesmo, mas principalmente no Omnitrix, porque ele é o herói do universo, né? Aquele que salvou não sei quantas galáxias, aquele é o portador do Omnitrix, né?
Mas também nós vemos diversos momentos de desenvolvimento que salvam essas, vamos dizer assim, ocorrências de arrogância dele. Como, por exemplo, aquele momento no Supremacia que ele se sacrifica por causa que os Supremos ocorre aquele bug no Super Omnitrix, ele se sacrifica, né, que os Supremos lá dentro do Omnitrix pedem pra ele se sacrificar e tudo mais. E ele faz esse sacrifício, mas no final dá tudo certo graças ao Azimuth, né? E também tem o final de Supremacia Alienígena, né? Em que ele tem aquele, né, ele ganha todo aquele poder com a espada do Azimuth, né, com a Ascalon, e também com o Super Omnitrix, basicamente, entre aspas, ele era o ser mais forte do universo naquele momento, e ele faz a decisão correta, ele faz a decisão mais altruísta naquele momento. Basicamente um dos maiores, se não o maior desenvolvimento do Ben que ele já teve na série. E todos esses momentos, esses desenvolvimentos que o Ben tem ao longo das séries é refletido principalmente no Omniverse, que é o ponto em que eu quero chegar aqui. Ben 10 Omniverse. Esse é o auge de Ben 10. Por que, você me pergunta? É o auge em que chega um momento em que o Ben, ele supera todas essas inseguranças dele, né? Todos esses impedimentos que ele tinha, todas essas arrogância, o ódio, toda essa insegurança mesmo que ele possui dentro nas séries de Ben 10, né? Ele basicamente une basicamente assim, né, entre aspas, o Ben em Omniverse, ele une a personalidade do Ben em Força Alienígena, né, todo o desenvolvimento, a maturidade que ele possui em Força Alienígena e em certos momentos do Supremacia, ele une essa maturidade com basicamente a infantilidade que ele tinha quando era criança no clássico. É meio que a fusão desses dois mundos que cria o melhor mundo possível, não é? Que o Ben, ele é o mais maduro possível, é o mais interessante possível de se enxergar, porque ele ainda possui uma certa imaturidade, como eu disse, a parte do Ben do clássico, né? Vamos dizer assim, ele possui essa infantilidade, mas que é muito mais agradável de ser vista. Basicamente, o Ben, ele fundiu, né? Ele basicamente deixou de lado, não quer dizer, melhor dizendo, ele não deixou de lado, mas ele uniu o lado mais humano dele, o lado mais maduro dele, com o lado de herói, que é o lado mais confiante dele, o lado mais arrogante dele, mas o lado que ele possui aquela confiança, né? Ele une esses dois lados e se torna alguém muito melhor, alguém muito mais agradável de ver. É um grande desenvolvimento de personagem, e no próprio Omniverse existem diversos desenvolvimentos do próprio Ben. E a gente consegue ver esse desenvolvimento total dele unir o lado mais humano dele com o lado heróico dele, principalmente na saga do multiverso, né? Com os diversos Bens e a versão da Gwen também, né? Naquela saga grandiosa saga do Omniverse, com toda a questão do multiverso, ou melhor dizendo, do Omniverso, né? Que o próprio Ben disse que não é o Omnitrix, né? Não é o relógio, e sim o portador, né? Que que o Ben sem Omnitrix, ele tem que ser um herói, e que o Omnitrix é só um objeto, é só uma arma, né? Vamos dizer assim, né? E ele é uma evidência clara de todo esse desenvolvimento que o Ben possui em Omniverse. É um dos maiores desenvolvimentos do Ben ao longo da série. E mostra como o Ben do Omniverse é o auge de todas as versões, vamos usar dessa maneira, né? Todas as versões do Ben ao longo da série. Mostra que o Ben do Omniverse é o auge de tudo, dos melhores mundos, de tudo de melhor que tinha no Ben. E ele escapa dessa infantilidade, dessa arrogância dele, por mais que ainda exista, mas de forma muito mais agradável para nós, de forma que até é usado de forma mais cômica, e se torna algo extremamente melhor, né? É mostrado até no final do Omniverse, como ele fala que
né? Ele bem que supera aquele rancor, de certa forma, vamos dizer assim, com o Omnitrix, e fala que o Omnitrix sempre escolheu o alien certo para ele, né? Que ele sempre, o Omnitrix sempre deu o alien que ele precisava, né? O Ben tem diversos desenvolvimentos e Ben 10 Omniverse no geral traz esse auge, né, da série. Ele traz de volta elementos do clássico que muitas pessoas acham mais ou menos, não gostam muito, mas eu acho maravilhoso, né? E traz diversos elementos do clássico, personagens do clássico, sem esquecer tudo que aconteceu em Força Alienígena, em Supremacia, trazendo esses elementos e personagens também. E, obviamente, trazendo o desenvolvimento do Ben. Todas essas facetas que nos são mostradas ao longo da série, que nos mostra que o Ben é um ótimo personagem, é um bom personagem que se desenvolveu de forma maravilhosa, né? Por mais que houvessem diversos erros e problemas ao longo disso, que nos incomodaram bastante, o Ben do Omniverse, ele uniu tudo que a gente queria ver. Todo esse auge, todo esse problema do Ben, todas as melhores coisas que a gente já viu do Ben ao longo da série. Todas as coisas mais interessantes, mais divertidas, mais cômicas, mais sérias, mais maduras. Tudo isso em um único personagem que se torna um dos melhores heróis que a gente tem por aí na ficção, de certa forma, né? Um dos heróis mais sensacionais que fez parte da nossa infância e que a gente vê de forma mais incrível em Omniverse, o real auge de Ben 10, pelo menos na minha opinião. E aí, o que você acha? Você acha que Ben 10 Omniverse é o auge de Ben 10? Você acha que o Ben está na sua melhor forma em Ben 10 Omniverse? Só me dizer sua opinião, afinal de contas, não é o relógio, é o portador.